da noite com o Dr. Armindo. O Dr. Armindo também vai falar bastante sobre o seu livro que está sendo lançado, né? A saga de Roberto Batata, o empreendedor, noções de direito empresarial, de microempreendedor Aireli. Então, ele vai falar onde está esse livro, onde que a gente pode adquirir. Eu tenho certeza que vai ser uma grande soma para a vida dos nossos acadêmicos. Professor, eu gostaria de passar a palavra para que você possa dar início à sua palestra. Então, tá bom. Muito obrigado. Vamos lá. Bom, estamos aqui. Aqui vocês têm a capa do livro, a saga de Roberto Batata, o empreendedor, e os meus contatos, meu e-mail, armindocastro@uol.com.br, e minha página, que eu relancei agora, ela ficou pronta ontem, na verdade. Facebook e meu WhatsApp. Se alguém se interessar eventualmente pelo livro, vai estar à disposição de vocês na minha página, tem um link para aquisição lá, ok? Vamos lá. Estou eu apanhando um pouquinho aqui no computador, mas está fácil. Para a gente começar a falar de empreendedorismo e de direito empresarial, eu preciso situar essa disciplina dentro do contexto histórico. Tá? Então, a gente pode falar que na antiguidade, você não podia falar especificamente da existência do direito comercial, apesar de que o comércio existe desde que o ser humano começou a produzir com sobras. Então, você pode encontrar lá na Babilônia, no Código de Hammurabi, século XVIII a.C., você vai encontrar alguma referência à legislação para comerciantes. A mesma coisa os fenícios, que dominaram o comércio marítimo do Mediterrâneo entre os séculos 10 e 1 a.C., o Império Romano já começou a dar uma mudadinha, mas ainda não era... ainda você não podia falar na existência de um direito propriamente comercial. Por quê? Porque havia uma separação. Você tinha os comerciantes, os mercadores estrangeiros, cujos conflitos eram resolvidos pelo ius gentium, pelo direito comum. E os mercadores romanos, você tinha eles eram, por serem romanos, eles eram tratados pelo direito civil. Que mais? Na Idade Média é que houve efetivamente surgimento do direito comercial. Mas, por incrível que pareça, não havia o que? Legislação específica. Se vocês se lembrarem, não havia na Idade Média o que? Estados nacionais fortalecidos. Foi na Idade Média que começaram a surgir as grandes feiras. Os mercadores que iam para o Oriente traziam suas mercadorias e negociavam, num primeiro momento, na costa do Mediterrâneo, e depois começaram a entrar aí nas planícies francesas, de Lyon, Bordeaux, etc. Vocês tinham o quê? As grandes feiras. O problema é como você vai regular os conflitos existentes entre comerciantes dentro dessas feiras. E conflito sempre existiu. Tá? Então, esses comerciantes, vocês vão se lembrar das aulas de história, haviam corporações de ofício. Da mesma forma, haviam corporações de comerciantes. E os próprios comerciantes é que resolviam seus conflitos. Surgiram, nessa época, os primeiros institutos de direito comercial, bancos, letra de câmbio. Vejam, cada senhor feudal cunhava a sua moeda. Havia a necessidade do quê? De fazer a operação de câmbio de uma moeda para outra. Operação de seguro, contratos, e as próprias sociedades comerciais nasceram nessa época. Posteriormente, mais um pouco, mercantilismo. Aí é que a gente tem as primeiras leis estatais. Tá? Você tem o quê? Primeiro, quais são as características do mercantilismo? O colonialismo, o fortalecimento dos Estados nacionais,
uma forte intervenção estatal. Surgiram nessa época o quê? As sociedades anônimas. E a primeira codificação de direito comercial que existiu, as duas primeiras foram a Ordenança do Comércio Terrestre, em 1673, e a Ordenança da Marinha, em 1681, na França. Dando um pulinho mais para frente, num período moderno. O que aconteceu já no período moderno? Quais são as características? Na Inglaterra, a Revolução Industrial. Nos Estados Unidos, a proclamação da independência e o presidencialismo. Na França, aí sim, a Revolução, primeiro francesa em 1789, e depois Napoleão tomou o poder, e aí nós temos um marco para o direito comercial especificamente, que é uma codificação comercial que saiu em 1808 na França. Um pontinho um pouquinho mais para frente, Código Civil Italiano, vejam a data, 1942. O mundo estava na Segunda Guerra Mundial, a Europa estava na Segunda Guerra Mundial. E havia um problema muito sério, especialmente na Itália, que você tinha uma burguesia muito rica e uma classe muito pobre. O que fez Mussolini? Ele falou, vou resolver o problema com uma lei. Ele instituiu o Código Civil em 1942, e nesse Código Civil ele mudou o sistema, não era mais o comerciante, e sim o empresário, ou seja, qualquer um que exercesse atividade econômica com intuito de lucro, era equiparado a empresário e teria os benefícios do direito empresarial. Só fazendo um resumo do que a gente falou até agora, a gente pode falar que o direito comercial ele teve o direito empresarial ou comercial teve 3 períodos. O primeiro é um período subjetivo, antigo, subjetivo de sujeito, que comerciante é aquele que estava inscrito numa corporação de comerciantes. Por isso, sujeito. Um período objetivo moderno, que corresponde ao quê? Comerciante é aquele que a lei define como sendo comerciante. Foi inaugurado em 1808 na França e aqui no Brasil com o nosso Código Comercial em 1850. E um período subjetivo moderno. Subjetivo, novamente, por quê? Porque não é a definição de lei. É quem exerce atividade empresarial é empresário. Surgiu na Itália, conforme a gente falou, em 1942, e aqui no Brasil demorou só 60 anos, com o novo Código Civil. Indo um pouquinho mais para frente, vamos falar um pouquinho, alguma definição do que é empresa e empresário. O que é o tema do livro, né? A saga do Roberto Batata, um empreendedor. Só definindo, Roberto Batata era o quê? Era gerente de uma rede de lanchonetes. E foi demitido sem justa causa e recebeu uma indenização muito boa. Depois de alguns meses procurando um emprego que lhe desse uma remuneração compatível com o que ele conhecia, ele decidiu que trabalharia por conta própria. Ele era morador de Marechal Deodoro, Alagoas, só fazendo uma parte aqui. Eu, quando comecei a escrever essa obra, estava morando em Maceió. E dava aula para o curso de administração de empresas. Então, a razão pela qual eu mantive Alagoas na história. Fez uma pesquisa sobre as possibilidades de abertura de negócio e resolveu que venderia batata frita na Praia do Francês. Pesquisou também o preço de um carrinho próprio para atividade que encontrou por 2.000. Pequeno investimento, concorda? Procurou o seu advogado e perguntou qual que é a melhor forma para eu exercer minha atividade, doutor. Eu posso trabalhar sozinho ou tenho que abrir uma sociedade? O advogado falou, Roberto, antes de a gente decidir sobre a melhor formalização, é interessante que você conheça alguns aspectos importantes da atividade. Então, primeiro,
Eu estou me embanando aqui com 2 computadores, mas tudo bem. Primeiro, empresário. Qual o conceito de empresário? Empresa, primeiro. Empresa, gente, é um dos conceitos mais imprecisos que tem para o direito. Porque volta e meia ele é usado como substituindo o empresário, volta e meia ele substitui estabelecimento empresarial, volta e meia atividade econômica e em outras horas como atividade econômica organizada. Tentando entender um pouquinho. Empresa como empresário. A hora que você fala que a empresa está contratando, na verdade não é ela que está contratando, é o empresário que está contratando. Esse empresário pode ser o quê? Uma pessoa física ou jurídica. Tá? Por outro lado, a hora que a gente fala que a empresa foi vendida por um valor elevado, a gente pode estar falando que do estabelecimento empresarial. Não foi vendida a sociedade, e sim o estabelecimento que a sociedade tocava. A empresa como atividade econômica, você pode imaginar que um determinado contrato social dispõe que o objeto daquela sociedade é a exploração de empresa de comércio varejista de calçados. Aí sim, o termo está correto, porque se refere à atividade econômica organizada. Atividade econômica. E, por fim, empresa mesmo, no sentido jurídico e preciso do termo, é uma atividade econômica organizada que é exercida profissionalmente pelo empresário através de um estabelecimento empresarial, juntando os 3 conceitos até agora. Vejam, o artigo 966 do Código Civil fala: empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Tentando traduzir esse conceito para o português, a hora que a gente fala quem exerce profissionalismo, sai daí o primeiro dos requisitos para que alguém seja empresário. Qual que é? O profissionalismo. Esse profissionalismo, ele se divide em 3 subprincípios: a habitualidade, a pessoalidade e o monopólio de informações. Quando a gente fala em habitualidade, a gente fala que tem que haver constância no exercício da atividade empresarial. Por exemplo, imaginemos a esposa do Roberto Batata, a dona Rosa Batata, que vai 4 vezes por ano para São Paulo, sai de Maceió e vai para São Paulo para comprar roupa na 25 de março. E ela vai, nomeadamente, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. E ela chega e fala, volta, liga para as amigas e fala: miga, as encomendas chegaram. A pergunta é: ela é empresária? Não, não é, porque lhe falta o quê? A habitualidade. A habitualidade tem alguma coisa a ver com o dia a dia. Ok? O segundo requisito é a pessoalidade. Veja, o empresário, a atividade empresarial deve ser tocada pelo próprio empresário, pessoa física ou jurídica. Então, só para tentar explicar isso, imaginemos o Roberto Batata, que tem uma oficina mecânica, abriu uma oficina mecânica e tem como sócio quem? A sua esposa, a Rosa Batata. E ela fica no caixa, ele fica atendendo os clientes, tem lá o Mário Ferramenta de mecânico. Veja, chega um cliente, quem atende, Roberto Batata, chama o Mário Ferramenta, que fala: olha, é a rebimboca da parafuseta que deu problema. O Roberto Batata faz o orçamento, ouve o Mário Ferramenta, empregado, conserta, e depois o pagamento é feito para Rosa Batata. A pergunta é: quem é empresário? É a oficina mecânica Rebimboca da Parafuseta Limitada, onde Roberto e Rosa Batata são o quê? São sócios e administradores.
E o Mário Ferramenta é simplesmente o quê? Um funcionário. Todos eles, a hora que a gente fala em sócio, é muito comum esse engano, a hora que a gente fala em sócio, confundir sócio como sendo empresário. Sócio não é empresário. A sociedade é que é empresária. O sócio, ele pode ser empreendedor quando ele for, ao mesmo tempo, sócio e administrador. E pode ser só investidor se ele não trabalhar, não efetivamente exercer a administração da sociedade. E, por último, o monopólio de informações. O que é o monopólio de informações? Veja, o empresário ele tem informações típicas da sua atividade. Ele tem esse monopólio de informações, ele atua tanto num sentido positivo como num sentido negativo. No seguinte sentido, o empresário ele tem direito de ver protegidos seus segredos, sua clientela, as suas patentes de invenção. Ele tem o direito de como foi ele que inventou, ele que criou a sua clientela, ele tem o direito de ver isso protegido. Ok? Mas também essas informações atuam no sentido negativo para ele. Porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o empresário ele tem que dar para o consumidor todas as informações, inclusive as negativas, dos produtos que ele fornece. Ok? Atividade econômica organizada. Primeira atividade é econômica porque objetiva lucro. Veja, o lucro deve ser visado. A pessoa pode ter até prejuízo, mas o lucro deve ser visado. Só a título de curiosidade, imaginemos uma igreja que uma vez por mês faz uma quermesse. Aí ela ganha boi, vende boi, leiloa, faz... ela tem lucro com isso? Tem lucro com isso. Mas esse é o objetivo da igreja? Algumas têm, né? Mas tudo bem. Mas o objetivo da igreja é o quê? É a atividade benemérita, nesse caso. Então, a empresa não é um empresário. E a atividade é organizada por quê? Porque o empresário ele articula o quê? Os 4 fatores de produção. Quais são? O capital, a mão de obra, os insumos e a tecnologia. Por último, a atividade deve ser organizada para o quê? Para a produção ou circulação de bens ou de serviços. A hora que a gente fala em produção de bens, a gente está falando na indústria, por óbvio. Circulação de bens é o comércio, propriamente dito. E produção de serviços é o prestador de serviços, que pode fornecer alguma dúvida, é a circulação de serviços, que é quando uma pessoa intermedia o serviço para outra. Por exemplo, o banco, a hora que te fornece um seguro que vai ser prestado por uma outra seguradora, ou te fornece um cartão de crédito que vai ser administrado pela Cielo, por exemplo. Ele está atuando na circulação de serviços. Ok? Quais são as vantagens em a pessoa ser empresária? E até é uma pergunta muito interessante. Primeiro, o empresário tem a possibilidade da recuperação judicial ou extrajudicial. Só tentando explicar para o não empresário, nós, meros mortais. Se eu tiver em dificuldade financeira, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que procurar meus credores um a um para renegociar minhas dívidas. O empresário não. Ele pode chamar em juízo ou fora de juízo um grupo grande de credores e negociar com eles em bloco, o que facilita muito uma negociação. E, por outro lado, o restabelecimento do falido. O que é restabelecimento do falido? Veja, eu quebrei. Quebrei, não tenho como pagar minhas dívidas. Vai ser declarada a minha insolvência.
Insolvência é do direito civil. Se eu não conseguir pagar as dívidas, o que vai acontecer? Eu vou ficar inabilitado por um período de 5 anos a contar do encerramento do processo de insolvência. O empresário é meio parecido, só que tem algumas coisinhas a mais. Primeiro, os 5 anos podem virar 10 a partir do encerramento do processo de falência. Se houve crime falimentar, ele vai ficar inabilitado para o exercício da atividade empresarial por 10 anos. Se não houve, o prazo é de 5 anos, igual ao do direito civil. Agora, tem uma diferencinha. Só vou estabelecer para vocês uma ordem no pagamento dos credores numa falência, para que vocês possam entender. Em primeiro lugar, vão ser pagos quem? Os credores com garantia real. Em seguida, vem os trabalhadores. Depois dos trabalhadores, vem... Peraí. Estou dormindo aqui. Perdão. Primeiro, os credores com garantia real, os trabalhadores. Em seguida, vem os créditos privilegiados. E aí, nós temos os créditos quirografários ou comuns. Veja, pagando todas as classes que vão receber, em primeiro lugar, você vai chegar nos credores comuns ou quirografários. Se conseguiu pagar todo mundo e chegou nesses credores comuns, esses credores sem garantia, e conseguiu pagar 50%, o patrimônio foi suficiente para pagar metade desses créditos, todas as demais obrigações dos créditos comuns ou quirografários para baixo vão estar extintas, todas as obrigações. E o empresário vai estar, desde logo, reabilitado. Bom, vamos parar de falar de doutrina e vamos falar do Roberto Batata. O início da saga. Roberto Batata, com as informações fornecidas pelo seu advogado, perguntou qual seria a melhor forma de exercer a atividade. Conversaram sobre as características do negócio. Roberto, você vai ter empregados? Não. No início eu vou trabalhar sozinho, apenas com a ajuda da minha esposa, Rosa Batata, nos dias mais movimentados. Você vai fazer comprar à vista ou a prazo? Não. Pretendo comprar e vender à vista. Isso já dá a seguinte característica. O negócio dele não vai ter risco. Você vai se endividar para iniciar um negócio, financiamento ou compra de equipamento a braço? Não, eu já tenho capital para iniciar. Então, se o negócio não der certo, você tem pouca chance de ter prejuízo? Exatamente. Isso significa que existe a possibilidade de, em havendo um risco pequeno ou suportável, de a pessoa não ter a necessidade de limitar a responsabilidade dele. Então, ele, inicialmente, o quê? Ele se enquadrou como um microempreendedor individual, ou MEI. E o que é um microempreendedor individual? É um empresário que e ele está enquadrado numa modalidade de microempresa. Características dele. Foi instituído pelo Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Guardem essa lei, Lei Complementar 123 de 2006. Quais são as características? Primeiro, ele tem que ter uma receita anual de até R$81 mil. Em outras palavras, 81 dividido por 12 vai dar pouco menos de R$7 mil por mês, 6.500, se não me engano, por mês. Quais são as vantagens em se ser microempreendedor individual? Primeiro, olha as vantagens tributárias. Ele vai recolher por mês, no máximo, 3 tributos.
R$ 45,65 a título de contribuição para a Seguridade Social dele enquanto contribuinte individual. Se ele for comerciante, ele vai recolher R$ 1 a título de ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. E se for prestador de serviços, ele vai recolher R$ 5 por mês a título de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Vai estar isento do quê? Imposto de renda de pessoa jurídica, IPI, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, COFINS, PIS, PASEP. Ele só vai ter uma outra contribuição a ser paga, que é a contribuição patronal previdenciária, se ele contratar um empregado. E o microempreendedor individual só pode ter um empregado registrado, e desde que ele pague o piso da categoria, ou, se não houver piso da categoria, um salário mínimo. Outras vantagens. Vantagens fiscais. O MEI está dispensado de ter livros comerciais e de levantar os balanços anuais. Ele só tem que preencher o quê? No site do Portal do Empreendedor, vai ter que preencher o relatório mensal das despesas, das receitas brutas e a declaração anual do Simples Nacional. Em outras palavras, ele está dispensado. A receita dele é tida como uma declaração dele. Ele declara. Por quê? Porque está dispensado da emissão de notas fiscais. Ele só vai ter que emitir nota fiscal numa única hipótese. Se ele tiver que fornecer para órgãos públicos e grandes empresas, porque essas vão exigir dele a nota fiscal. Outras vantagens. Primeiro, formalização mais simplificada e gratuita no Portal do Empreendedor. Veja, ele vai se registrar no MEI. Aliás, no site do Portal do Empreendedor é possível se encontrar contatos de contadores que fazem essa inscrição de forma gratuita, e a primeira declaração que nós falamos atrás, primeira declaração anual, também de forma gratuita, tá? O nome dele, a hora que ele se registra, foi mal o nosso legislador. Ele fala que o nome do MEI é formado pelo nome do empreendedor acrescido pelo seu CPF. Em outras palavras, o sujeito vai receber um CNPJ e aquele que tiver a CNPJ dele tem o CPF também. Fica aí a crítica ao nosso legislador, ele poderia ter sido menos preguiçoso. Outra vantagem, a obtenção do CNPJ também é de uma forma bastante simplificada. O acesso a serviços bancários e a crédito diferenciado, existem financiamentos específicos para microempreendedores e a seguridade social para a sua família e para si mesmo. Como o MEI é muito pequenininho, nós vamos fazer o Roberto Batata crescer. Ele cresceu e foi procurar o advogado e falou, não dá mais. Meu faturamento vai ultrapassar os 81 mil por ano. E para crescer mais, eu preciso de contratar mais que o empregado. Então, eu vou ter que me desenquadrar como MEI. O advogado perguntou, e a estrutura do negócio vai permanecer a mesma, Roberto? Você vai continuar a comprar e vender à vista? Sim. Eu comecei pensando em começar a trabalhar com cartão de débito e crédito para não perder vendas. Nesse caso, eu te aconselho o quê? A se desenquadrar como MEI e se enquadrar como microempresa. Lembra que eu falei que o MEI é uma modalidade é um empresário enquadrado como microempresa, é uma modalidade de microempresa. Vamos lá. Microempresa. Aí nós estamos falando da Lei Complementar 123 novamente. Veja, de que forma você pode explorar uma atividade empresarial? Quem pode explorar? Primeiro,
empresário ou empresário individual, e o MEI é uma modalidade de empresário individual. Segunda, a empresa individual de responsabilidade limitada. E 3, as sociedades empresariais. Existem outras no Código Civil, mas as efetivamente importantes são a sociedade limitada e a sociedade anônima. Com um adendo aqui, a SA, ou sociedade anônima, não pode se enquadrar nem como microempresa, nem como empresa de pequeno porte. Falando no que? Em microempresa, empresa de pequeno porte, a grande vantagem da Lei Complementar 123 é o Simples Nacional, ou Super Simples. É um regime simplificado de arrecadação de tributos através de apenas uma alíquota, calculada sobre o faturamento mensal das microempresas de pequeno porte. Quem não pode, quem está proibido de se enquadrar no Simples? Quem já for microempresa ou empresa de pequeno porte e as sociedades anônimas. Esses não podem. Em outras palavras, o empresário ele pode ser titular de apenas uma microempresa, empresa de pequeno porte enquadrada no Simples. Enquadramento. A microempresa é o empresário que fatura faturamento anual de 0 a 360 mil reais. 30 mil reais por mês. Acima desse valor e até 4 milhões e 800, ele vai estar enquadrado como empresa de pequeno porte. Deixa eu só fazer um pequeno adendo aqui, conta de como o ICMS, que é de competência dos estados, ele está incluído entre os impostos do regime simplificado. Alguns estados poderiam perder muito, especialmente os estados mais pobres. E por essa razão, 3 estados não têm esse limite de 4 milhões e 800, tem um limite de 1 milhão e 800 apenas, que são o Acre, o Amapá e Roraima. Todos os demais têm esse limite de 4 milhões e 800. Quais são os impostos incluídos? Veja, imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social para o lucro líquido, sobre o lucro líquido, contribuição para financiamento da Seguridade Social, ou COFINS, PIS, Programa de Integração Social, ou Programa para Formação Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP. CPP, Contribuição Patronal Previdenciária. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e de Comunicação. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Todos esses eles estão incluídos dentro da tabela de microempresa e empresa de pequeno porte. Aqui, eu estou colocando aqui para vocês apenas uma das tabelas. Veja, a gente tem uma tabela de comércio, uma tabela de indústria e várias de prestação de serviço. Então, eu já remeto vocês, entrem no site do Planalto, Lei Complementar 123 de 2006, e lá no fim vocês têm todas as alíquotas. Então, só para vocês terem uma base, o comércio, a alíquota, se ele faturar até a metade do limite do faturamento de microempresa, ele vai pagar apenas 4% de imposto. Desse valor até o limite de microempresa, ele vai pagar 7,3% sobre o faturamento, com uma alíquota deduzida de 5.940. E por aí vai até a gente chegar em 4.800.000, em que a alíquota já vai para 19%, com 378 mil de abatimento. Outras vantagens em se enquadrar em empresário ser microempresa de pequeno porte. Primeiro, transmissão
trâmite especial para inscrição em baixa. A baixa, para vocês terem uma base, ela tem que ser dada no máximo em 60 dias a contar do pedido. Preferência nas licitações públicas. O que significa preferência nas licitações públicas? Veja, se uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ela empatar, e aí empatar, na verdade, é um empate de até 10% superior ao valor da proposta de uma empresa de maior porte. Então, se a empresa que ganhou a licitação por 100 mil, e não for microempresa nem empresa de pequeno porte, e se tiver uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, com uma proposta apresentada de 110 mil, ela pode baixar a proposta dela para 100 mil e ela leva a licitação. A mesma coisa se dá nos pregões, só que aí as propostas não são 10% superiores, sim 5% superiores apenas. Outra vantagem, acesso aos juizados especiais. O que é isso? Até a edição da Lei Complementar 123, havia muita dúvida se a microempresa ou a empresa de pequeno porte poderiam demandar no polo ativo, ou seja, ser autoras de ações nos juizados especiais. Desde 2006, essa conversa já não tem mais sentido. Elas podem, sim, se utilizar dos juizados especiais para demandar quem quer que seja. Outra, vantagens no processo de falência. O que são essas vantagens? As microempresas e empresas de pequeno porte têm privilégio especial de pagamento, em outras palavras. O credor, sendo credor trabalhista, ele vai receber logo depois dos credores trabalhistas, dos credores com garantia real e dos credores tributários. Outra, estímulo ao crédito e à capitalização. 2017, salvo engano, foi feita uma alteração na lei complementar e criada a figura do investidor anjo. Esse investidor é uma pessoa física ou jurídica que aporta capital na microempresa ou empresa de pequeno porte por um período mínimo de 2 anos e máximo de 7 anos, quando ele vai, nesse período entre 2 e 7, ele vai receber o capital investido. Outra, dispensa de algumas obrigações contábeis e trabalhistas. A microempresa e a empresa de pequeno porte estão dispensadas do quê? Da fixação do quadro de trabalho em suas dependências. Isso. Além disso, estão dispensadas da anotação de férias dos empregados nos livros e fichas de registro. E, por último, também estão dispensadas de empregar e matricular seus aprendizes nos serviços de comércio, os nacionais de indústria e comércio. Vamos lá e vamos crescer. Veja, Roberto Batata, então, ele mudou de MEI para ME, para microempresa. Faltava o quê? Definir qual a melhor forma que ele teria para explorar essa atividade. Continuação da conversa entre ele e o advogado. Roberto, você pretende ter sócio? Estou trabalhando sozinho. Minha esposa, a Rosa Batata, só quer saber de fazer muamba em São Paulo, então eu não vou. Não quero sócio, não. Eu consigo dar conta de toda a atividade, de compra, venda e administração, não tem problema nenhum. Alguma alteração com relação à compra e venda? O negócio está indo bem do jeito que está, só que ele pretende o quê? Continuar comprar e vender à vista. Vai fazer uma experiência de venda com cartão de débito e crédito, para ver se o aumento do volume, o quanto aumenta o volume de vendas. O que o senhor acha? Você tem que ver se tem que levar em consideração o quê? A taxa de administração, que gira em torno de 3%, 2,5% a 3% no cartão de débito e em torno de 4% no crédito. A venda no cartão de débito em um dia e você recebe a venda no cartão de crédito em
30 dias. Fora isso, se você for antecipar o crédito, uma taxa de juros de 2,4%. Fora isso, existe uma taxa, um aluguel mensal da máquina do cartão, que fica entre 80 e 100 reais. Hoje você tem máquina gratuita, mas vamos lá. Aí o Roberto comentando, falou, acho que a venda do cartão vai subir um pouco o meu custo, mas vale a pena. O advogado, o risco da sua atividade vai continuar baixo? Sim. Então você deve se enquadrar como empresário individual, fazendo opção pelo simples, como microempresa. Então vamos lá, vamos tentar entender o que significa o quê? Esse empresário individual. O empresário individual é aquele que a gente já leu lá, artigo 966 do Código Civil. Empresário é quem exerce atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços. Antes do Código de 2002, ele era conhecido como firma individual. Qual a responsabilidade do empresário individual? Veja, o empresário individual, ele não é pessoa jurídica. Muita gente confunde isso. Por quê? Porque ele tem CNPJ, ele está inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e também presta a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Mas ele é pessoa física. Em outras palavras, não há uma separação do patrimônio do empresário e do seu titular. Por isso, ele responde pessoalmente por todos os riscos da atividade, por todas as dívidas que ele assume na atividade. E aí o conselho meu é, quando a atividade do empresário envolver risco mais elevado, é desaconselhado a opção pelo empresário individual. Só acender um cigarro. Bom, o nome empresarial. O empresário só pode adotar firma, constituído pelo seu nome completo ou abreviado. Ele pode acrescentar uma designação mais precisa da sua pessoa, a atividade que ele exercer. E tem que acrescentar a partícula ME ou EPP, se ele tiver enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte. Então vamos só dar uns exemplos. Por exemplo, Roberto Batata, que antes ele era Roberto Batata, CPF número 001, hoje ele vai se enquadrar como microempresa, como um empresário individual. Olha lá, Roberto Batata ME, nome dele. Sempre que vocês virem firma, a gente está falando do nome do empresário, tá? Roberto Batata ME, R Batata, abreviado, ou então a atividade Batatas Roberto Batata ME, tá? Vamos lá. A evolução continua. Estabelecimento empresarial. Veja, o negócio de batata frita do Roberto prosperou, mas acabou estagnando por falta de condição de expandir para crescer. Ele não conseguia mais aumentar, só conseguiria aumentar isso aumentando o número de pontos de venda. Ou então diversificando a atividade. Surgiu para ele, então, o conhecido chegou e falou, olha, compra meu bar aqui, a Beira-Mar, que é o meu restaurante, que eu não... Estou cansado, vou aposentar e tudo mais. Roberto voltou a falar com o advogado dele. Doutor, o negócio está indo bem, mas não consigo mais aumentar minhas vendas. Só conseguiria se tivesse mais pontos de venda. Aí, qual o problema então, Roberto? Ora, como a maior parte das minhas vendas é feita à vista e em dinheiro, fica difícil controlar tudo mais de um ponto. Eu tenho que haver o receio. Eu tenho receio de haver desvio de dinheiro. Advogado, problema difícil de solucionar, a não sei que você tem pessoas de confiança. Ok. Então, eu estou pensando em aproveitar a oportunidade
de comprar um restaurante à beira-mar. O que o senhor acha? E aí, vamos lá. Antes de qualquer coisa, o restaurante funciona em prédio próprio ou alugado? Em prédio alugado. O contrato de 5 anos foi renovado há 3 anos. Eu acho um negócio viável, mas você tem que saber como é que funciona a transferência do estabelecimento e a locação comercial. Vamos lá. Estabelecimento empresarial. O que é o estabelecimento? Nós já vimos. É conhecido como estabelecimento comercial ou, antigamente, era conhecido como fundo de comércio ainda hoje. É um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que o empresário reúne para exercício da sua atividade. Quando a gente fala em bens corpóreos ou materiais, são bens com existência física, como imóveis, equipamentos, veículos, etc. Esses bens são protegidos pelo direito civil. Os demais, que são os que interessam para o direito empresarial, são os bens incorpóreos ou materiais. Eles são abstratos, não têm existência física. Quais são eles? O nome empresarial, o nome do estabelecimento, as marcas, as patentes, a clientela e o ponto comercial. Esses bens, como eles não têm existência física, eles não são protegidos pelo direito civil e sim pelo direito empresarial. Então, veja, valor do estabelecimento empresarial. Vou remeter para vocês um filminho, já antigo, o pessoal mais antigo que está me assistindo, sabe de filme eu estou falando. Julia Roberts e Richard Gere. Uma linda mulher. Isso mesmo. O que fazia o Richard Gere nesse filme? Pegava a Julia Roberts, professor? Não, não é bem isso. Ele comprava empresas em dificuldade, fazia um limpa na empresa e vendia com lucro. Ele trabalhava exatamente com o valor do estabelecimento, com o aviamento. Que é o quê? A hora que você fala em conjunto de bens, você está falando o quê? Que o estabelecimento ele pode atingir um valor superior ao que o da soma dos bens individualmente considerados. Quanto maior for a aptidão para lucro do estabelecimento, maior será o valor. Em outras palavras, vamos imaginar, a Roxênia, Roberto Batata comprou, resolveu montar estabelecimento. Esquece o imóvel. Comprou geladeira, freezer, mesas, etc. Gastou 50 mil reais. Se o negócio dele não for bem, vai valer os 50 mil ou menos. Mas se bombar, o que vai acontecer? Esse aviamento vai valer muito mais do que os 50 mil que ele gastou. Ok? E esse valor só tem interesse quando você for trespassar o estabelecimento. Em outras palavras, vender o estabelecimento. Eu não estou falando em vender o prédio, estou falando em vender esse conjunto de bens que o empresário tem e que normalmente é tocado em imóvel alugado. Esse estabelecimento ele pode ser vendido? Ora, se o Roberto Batata é dono do estabelecimento... Desculpe, gente. Se o Roberto Batata é dono do estabelecimento, ele entrega o patrimônio dele e pode vender. Não há problema nenhum. Só que há algumas regras. Primeiro, a gente tem que proteger o quê? O patrimônio dos credores. Porque o patrimônio é o que garante o pagamento dos credores. Tanto é que, num processo de execução, a gente não fala em executar uma pessoa, a gente executa o patrimônio dessa pessoa. Quais são as regras? Primeiro, averbação e publicação. A venda do estabelecimento tem que ser averbada no registro do empresário na junta comercial e tem que haver a publicação
em jornal de grande circulação de forma da publicidade essa venda. Fora isso, patrimônio restante do vendedor. Se, após a venda do estabelecimento, houver patrimônio suficiente para pagamento dos credores, ou seja, eu tenho três casas comerciais valendo cada uma 30 mil. Eu vendo uma, mas eu continuo com 60, e minha dívida é inferior a 60. Ora, eu não preciso pedir autorização de ninguém para vender, vocês vão concordar comigo, porque o meu patrimônio continua sendo valor superior às minhas dívidas. Agora, se o patrimônio, se com a venda do estabelecimento ele ficar reduzido à condição de solvência, ou seja, não tiver como pagar os credores, a venda vai ter que ser necessariamente autorizada pelos credores. Eles têm que ser notificados para que respondam em 30 dias de forma expressa ou tácita, se não se manifestar em sentido contrário. Se não houver manifestação em sentido contrário, ele pode vender. Se alguém se manifestar em sentido contrário, ele vai ter que pagar esse credor, mesmo que a dívida não tiver vencida. Fora isso, aquele que compra, ele responde por todas as dívidas existentes, desde que estejam contabilizadas. Em outras palavras, na hora que ele compra o estabelecimento, ele faz o levantamento contábil de todas as dívidas, mas o vendedor ainda permanece responsável pelas dívidas existentes no momento da venda, pelo prazo de 1 ano. 1 ano a contar se as dívidas já estavam vencidas da venda. Se forem dívidas vincendas, a partir do vencimento. Fora isso, os credores também são protegidos. Veja, todo contrato prevê, se não houver previsão legal, um não restabelecimento do vendedor. Então, o cara vende um negócio que está funcionando muito bem, e o que ele faz? Ele vai montar um outro para concorrer. Então, se não houver cláusula em sentido contrário, o vendedor não pode fazer concorrência ao comprador por um período de 5 anos. Se, na hipótese da transferência do estabelecimento, for transferido o arrendamento ou usufruto, arrendamento é o quê? Eu estou alugando um posto de gasolina, estou alugando um posto de gasolina, ou usufruto, eu estou dando para alguém um estabelecimento por um período para pagar uma dívida. Essa proibição vai durar durante todo o período de contrato do arrendamento ou do usufruto. Os contratos. O adquirente substitui, aquele que compra o estabelecimento, ele vai substituir o vendedor em todos os contratos ajustados. A não ser que esses contratos tenham que ser executados pessoalmente pelo vendedor. Imaginemos um sujeito que é agrônomo e vende uma casa agropecuária. Os contratos que não tenham necessidade de ser realizados pelo vendedor enquanto agrônomo, esses são transferidos. Agora, aqueles que dependem, por exemplo, de assistência técnica de um agrônomo, obviamente, eles não são transferidos. Cessão dos créditos do estabelecimento. Não é obrigada a cessão dos créditos, mas se ocorrer, só vai produzir efeito em relação aos devedores após a publicação. Aquela que eu falei, em jornal de grande circulação. O devedor, ele vai ficar livre da dívida, contudo, se pagar de boa fé ao vendedor. Em outras palavras, se ele não souber que houve a venda do estabelecimento e ele, de boa fé, pagar ao vendedor, ele está isento da dívida. É claro que o comprador do estabelecimento vai ter um direito de regresso contra o vendedor.
É importante, por essa razão, que se notifiquem todos os devedores para que paguem somente o comprador. Nome do estabelecimento. Veja, a hora que você fala em nome do estabelecimento, ele é diferente do nome empresarial. O nome do estabelecimento também é conhecido como nome fantasia. O nome empresarial identifica o empresário junto aos seus fornecedores e é aquele que está estampado no CNPJ. O nome de estabelecimento é aquele que identifica o empresário junto aos consumidores. Exemplo, a Companhia Brasileira de Distribuição, ou GPA, que é a sigla do Grupo Pão de Açúcar, é o nome empresarial do grupo que detém, entre outros, os supermercados Pão de Açúcar, Extra, Compre Bem, Açaí, que são nomes de estabelecimento. Estabelecimento empresarial. Ainda, ponto comercial. O que é ponto comercial? Ponto é o local onde está situado o estabelecimento. O ponto é muito importante para o sucesso do empresário, em virtude da aptidão em atrair a freguesia. Se eu só fazer, eu já falei em clientela, estou falando agora em freguesia, deixa eu só fazer uma distinção para que vocês entendam bem. Os clientes são aqueles que são fiéis ao empresário. Se o empresário mudar de lugar, ele vai atrás. Tá? Os fregueses, por sua vez, são aqueles que compram em virtude da proximidade. Então, hora que você vai num shopping, eu sou cliente, por exemplo, da Clara do shopping. Eu gosto do atendimento? Não gosto, mas está lá. E toda vez que eu vou no shopping, eu passo na frente de uma série de lojas. E posso, eventualmente, o quê? Comprar dessas lojas em virtude do quê? E está passando na porta. Então, eu sou cliente da Claro, mas sou freguês das demais lojas. Se eu comprar nessas lojas. Ok? Então, veja. A aptidão em atrair quem? A freguesia. Porque a clientela vai onde o empresário estiver. Tá bom? Ponto empresarial. Ele pode ser de duas formas. Uma que não interessa porque não vai haver disputa nenhuma. A propriedade do bem imóvel é do próprio empresário. Não há possibilidade de briga, porque o imóvel é dele mesmo. Agora, se o contrato de locação tiver em bem imóvel de terceiro, aí a coisa já pode mudar. O ponto pode se destacar do imóvel em que está localizado e pode pertencer ao empresário. Veja, o imóvel pertence ao locador e o ponto comercial, o ponto empresarial, pertence ao empresário. Satisfeitos alguns requisitos que a gente já vai ver, o empresário tem uma coisa chamada direito de inerência, direito de permanecer no ponto que ele formou. E esse direito de inerência vai ser buscado através de uma ação própria que chama ação renovatória de locação. Veja, quais são os requisitos para você renovar uma locação? Vocês lembram que o Roberto Batata, ele havia o quê? Ele havia alocado um imóvel. Ele comprou o estabelecimento que estava alugado, assim, o contrato de locação por 5 anos e já tinha sido renovado há 3. Veja, quais são os requisitos para você propor uma ação renovatória? Primeiro, o contrato tem que ser feito por escrito com prazo determinado. Segundo, o contrato, ou a soma ininterrupta dos contratos, devem ter prazo igual ou superior a 5 anos. Primeiro, então, o contrato tem que ser escrito. O contrato verbal está fora. Um prazo determinado. O contrato com prazo indeterminado ou aquele que foi renovado de boca também não tem o direito à ação renovatória. A soma dos contratos ou um contrato a ser renovado deve ter prazo igual ou superior a 5 anos
E aí existe a possibilidade de você mudar a atividade, se você estiver exercendo a mesma atividade quando for propor ação renovatória há pelo menos 3 anos. Você tem uma farmácia, não está dando certo, monta um boteco. Pode montar? Pode mudar a atividade? Pode. Mas quando você for propor ação renovatória, você tem que estar com 3 anos no boteco. Porque a lei entende que a proteção à freguesia se dá com 3 anos. E a ação renovatória, requisito temporal, deve ser proposta no prazo entre 1 ano e 6 meses antes do final do contrato. Ou seja, no penúltimo semestre de vigência do contrato, para dar tempo de haver a negociação em juízo, haver citação, haver a contestação, etc. Veja, não é um direito absoluto. O proprietário ele tem o direito de retomar o prédio. Em determinadas circunstâncias, são 4. Primeira delas, realização de obras. Se ele tiver que, por determinação do poder público, promover tiver que fazer obras que levem à sua radical transformação, não há hipótese. Ele vai ter que submeter ele vai ter que entregar o imóvel. Ou então, se o empresário resolver fazer modificações de tal forma que o valor do negócio se aumente. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho estacionamento na rua Barão do Melgaço, que eu tenho lá alugado o terreno e um barzinho que serve também de recepção do estacionamento. Eu chego e falo, não quero fazer isso, porque eu não quero renovar, porque não me interessa, eu vou construir um prédio aqui. É possível? Claro que é. O direito de propriedade também está previsto em juízo, na Constituição Federal. Veja, existe o direito à indenização? Existe. Apenas e tão somente se o prédio for retomado, for entregue e não houver a destinação, ou seja, a destinação para reforma ou para construção. E aí ele vai ter direito ao quê? Indenização para prejuízo sofrido, lucros cessantes, prejuízo sofrido por mudança, perda do ponto, desvalorização do estabelecimento. O que mais? Transferência de titularidade de estabelecimento existente há mais de um ano. O que significa isso? O locador ele está pagando aluguel, ele não quer mais pagar aluguel, ele quer usar o prédio dele. Veja, esse estabelecimento do locador tem que ter mais de um ano. Tem que ser de propriedade do locador, cônjuge, ascendente ou descendente. Ou de pessoas que sejam sócias e que tenham a maioria do capital. O ramo do comércio não pode ser o mesmo do locatário, senão fica fácil, né? Você pega lá, estou alugando uma pizzaria, está bombando, eu monto uma pizzaria lá na ponta da vila, alugo um ponto lá e depois de um ano eu quero meu ponto de volta. Não. Tá? O que mais? Vamos em frente. Quase acabando. Ação renovatória, mais valor inferior ao valor real do imóvel. O que significa isso? Ora, eu estou propondo pagar 5 mil de locação. O locador acha que vale 10. E aí ele vai apresentar o quê? Uma contraproposta como é que chama? Na contestação. Só que tem um problema. Esse valor proposto não pode incluir as benfeitorias trazidas ao imóvel pelo locatário. Tá? Se o locatário não concordar, o juiz vai o quê? Pode nomear um perito e vai arbitrar o valor. E, por último, a proposta melhor de terceiro. Veja, alguém propõe, eu
8, eu fiz a proposta de 5 mil, alguém se propôs a pagar 10. O que fazer? Primeiro, o que se propôs, esse terceiro não pode ser do mesmo ramo. E segundo, aí o que o locatário pode fazer? Pode submeter ao valor de 10 mil ou pode sair. Nessa hipótese, ele tem direito à indenização. Ufa, quase terminando. Eireli. O Roberto Batata aceitou comprar o estabelecimento e foi oferecido. Procurou o seu advogado sobre qual a melhor forma de explorar a atividade. Posso continuar a exercer minha atividade como empresário individual? O advogado, quais são as características do negócio? Você vai continuar comprando e vendendo à vista? Não. O restaurante vai ser necessário fazer compras a prazo, manter estoque, vai haver um aumento da venda através de cartão de crédito. Em outras palavras, o negócio vai complicar. Você não pode mais permanecer como empresário individual, Roberto. Você vai ter que limitar a sua responsabilidade. Mas qual que é a solução? Existem duas. Ou você constitui uma empresa individual de responsabilidade limitada, ou uma sociedade limitada. Nessa hipótese, você vai ter que admitir um sócio. Doutor, eu já falei que eu não quero ter sociedade com a Rosa, eu não quero mesmo. Mas tem a possibilidade de você montar a Eireli. E quais são as características da Eireli? Eu falo Eireli, tem gente que fala Eireli, mas para mim é Eireli, porque, apesar de ser abreviatura, toda a palavra terminada em I é oxímoro. É o quê? Ela nasceu da necessidade de limitar a responsabilidade do empresário individual, de forma a proteger o seu patrimônio individual dos riscos típicos da atividade. O que significa isso? Quais são as suas características? Olha lá. Primeiro, o capital mínimo integralizado. Só faltam 2 slides, ok? Integralizados deve ser igual ou superior a 100 salários mínimos. O nome empresarial deve ser incluído a expressão Eireli após a firma ou denominação. A firma é formada pelo empreendedor individual, pelo nome do empreendedor individual, por extenso ou de forma abreviada. A atividade exercida é facultativa para a firma. A denominação, por sua vez, é composta de uma expressão de livre escolha do empreendedor, acrescentando-se obrigatoriamente a atividade empresarial. Dessa forma, o Roberto Batata pode escolher entre tantas, uma das seguintes formas: Roberto Batata Eireli, R. Batata Eireli, lanchonete Roberto Batata Eireli, poderá utilizar uma denominação, lanchonete Foro do Atlântico Eireli, choperia, Chopp and Chips Eireli. Caso se enquadre com o microempresa pequeno porte, vai ter que ser acrescentado no final. Veja, titular. Até 2017, somente pessoas físicas poderiam instituir apenas uma Eireli. O entendimento mudou e hoje também pessoas jurídicas podem instituir uma Eireli. Responsabilidade. Há uma separação entre o patrimônio da Eireli e do seu titular, que só pode ser atingido nas hipóteses previstas em lei ou ainda pela desconsideração da personalidade jurídica. Ufa, acabando. Roberto Batata conseguiu cumprir os requisitos para constituir a Eireli com a transformação do seu registro de empresário. Seu capital, enquanto empresário individual, de 30 mil, foram somados 70 mil pagos do estabelecimento. O valor de 100 mil é superior aos 100 salários mínimos exigidos por lei. O nome empresarial optou pelo restaurante Chopp and Chips Eireli. O estabelecimento recebeu o nome fantasia, o nome do estabelecimento de Chopp and Chips. Vejam, como o livro foi lançado no ano passado, o valor de 100 mil era suficiente. O valor o salário mínimo subiu. Por essa razão, hoje, o valor mínimo para a instituição de uma Eireli é de
R$104.500. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Professor Armando, foi muito bom. Gostaram? Muito bom, muito bom, muito bom. Muita gente elogiando aqui, tá? Alunos, ex-alunos, foi muito bacana. O pessoal quer saber como é que faz para comprar o seu livro, professor. Então, é só entrar na minha página, mido.com.br, e vai ter, logo de cara, baixando, logo debaixo da fotografia do bonitão aqui, em Coimbra, vão estar os 2 livros à venda, tanto o Título de Crédito como o Roberto Batata.